Boa noite a todos novamente. Que a paz, o amor de Jesus reine nos nossos corações, agora e sempre. E louvando a Deus, nosso Pai, com Jesus nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. E assim seja. Graças a Deus. Então, nós estamos em casa, nós estamos numa conversa, num encontro, né? Um encontro espiritual, um encontro que vai elevar um pouquinho o nosso pensamento, a nossa atitude, o nosso modo de agir. Então, quando a gente chega aqui, é recebido, né, pela espiritualidade tão amiga dessa casa, e cada um vai receber aquilo que procura. Então, por isso que a gente tem que estar sempre muito conectado, né? Muito, com muita atenção, não deixando tudo lá fora, celular, preocupação, né? E que para que a gente possa ser atendido, porque senão a gente vai sair daqui no outro dia, vai falar, ai, igual como fui ontem, não, né? Não prestou atenção, não viveu, né? Então, como eu costumo dizer, para mim, quando eu cheguei aqui hoje, é ano novo ainda, porque eu não vi nenhum de vocês, não tinha visto ainda. E assim é o que eu quero desejar para vocês todos que estão aqui. Um ano novo abençoado, né? Abençoado de evolução espiritual, abençoado de oportunidades para a gente estar perdoando os nossos desafetos, que a gente possa nesse ano tentar perdoar os nossos desafetos e oportunidades para que os nossos corações encontrem um novo jeito de amar. Vocês já pensaram, né? Ano novo, quem pensou nisso? Ah, meu coração vai encontrar um novo jeito de amar. Que jeito é esse? Né? Nós temos que encontrar aqui dentro de nós, rebuscar, cavocar aqui dentro e encontrar. Né? Encontrar essa evolução tão partilhada nos livros da doutrina, nos ensinamentos do Evangelho, né, de Jesus. Então, nós temos obrigação, enquanto espíritas, enquanto simpatizantes, de nos melhorarmos a cada dia. E quando a gente melhora, nós temos a certeza, tudo à nossa volta se modifica. Mesmo que aquela pessoinha que nos incomoda, fale assim, nossa, ela está diferente, né? Está meio altiva. Não, ela está mudando, ela está encontrando um novo jeito de se conectar, né? Um novo jeito de amar. E assim, o que nos leva? A nossa melhora, a nossa reforma íntima. Que foi a palestra que eu falei com vocês na última vez que viemos aqui. E para cuidar da nossa reforma íntima, quando nós fazemos os nossos objetivos lá no primeiro dia do ano, o que a gente pediu, o que a gente pulou ondinha, mas o que nós fizemos? Um objetivo, cada um de nós traçou um objetivo, uma oração. Eu espero que todos fizeram, né, as orações no primeiro dia, na passagem do ano. E então, esse objetivo pode ser um objetivo de mudança de emprego, a compra de uma casa, ou juntar um dinheirinho, porque a gente vive juntando dinheirinho, né? Que todos nós precisamos disso para conseguir um objetivo material. Mas esse é um objetivo material. E o objetivo espiritual? Nós pensamos?
quando nós fizemos a nossa oração, ai, não, eu vou procurar melhorar, eu vou fazer um curso, vou usar das ferramentas que a doutrina me dá. E é de graça, a doutrina dá de graça. É só a gente ter boa vontade. Tá? E aí, nós vamos nos conectando com a nossa casa, a nossa verdadeira casa. O que vocês acham? Nossa casa, os pensamentos que vão se melhorando a cada dia, a nossa casa espiritual. Onde está a nossa casa espiritual? Alguém arrisca? Na nossa consciência. Então, a nossa casa pensamento, aquilo que Deus tem para nos falar, aquilo que foi nos dado como missão, como resgate, é a nossa consciência, né? A gente vai, de vez em quando, a gente tem um lampejinho, não sei, parece que eu já fiz isso, parece que conheço fulano, parece que conheço aquele lugar. Então, são essas perguntas. Tá bom. Então, essa casa pensamento, ela precisa ser muito bem trabalhada, né? Através do quê? Novamente, cursos, palestras, nos direcionarmos sempre a coisas boas, né? E essas mudanças, elas vão nos ajudar muito na nossa caminhada. Então, para que a gente fique melhor ainda na nossa caminhada, eu trouxe hoje para compartilhar com vocês uma parábola de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. Então, e Jesus diz assim, um momentinho. Então, Jesus, ele estava terminando o Sermão da Montanha e havia falado para toda aquela multidão, todos conhecem o Sermão da Montanha? As bem-aventuranças, né? Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito. E Jesus estava passando todo aquele programa, né? Aquele programa para a humanidade que serve para nós até hoje. E ele disse aos apóstolos: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, correram-se os rios, sopraram os ventos e aquela casa não caiu, porque ele edificou a sua casa sobre a rocha. Então, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, né? Mas Jesus continua: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. A chuva caiu, transbordaram-se os rios e a tempestade levou aquela casa. Então vocês vejam, o homem insensato construiu a sua casa sobre areia. E a casa, né, foi dissipada naquele momento. Então Jesus vem nos mostrar o quê? Todos conhecem essa parábola da casa sobre a rocha? Olha, eu lia, eu conhecia, mas assim, eu encontrei, buscando daqui, buscando de outras literaturas, toda essa lição que foi assim, bem surpreendente. Então Jesus fala assim, aquele que construi, no nosso estudo espírita, aquele que construi a casa sobre a rocha é o homem prudente. É o que exercita a prudência. A prudência é uma virtude. A gente é prudente, né? Então, né, nós temos que exercitar a nossa
prudência é um dos pontos para que a nossa casa sirva e seja edificada sobre a rocha. Então, Jesus, e aí a gente vai continuando o estudo dessa parábola. Esse homem que construiu a casa sobre a rocha, ele é sábio, ele tem sabedoria. Não é o conhecimento, né? Um filósofo, os estudos, tudo é válido, mas a sabedoria divina, aquela que aquela pessoa fala, nossa, ele tem sabedoria, que está conectado com Deus. É essa sabedoria. E também ele fala sobre a fortaleza. Porque você construir uma casa sobre a rocha, o que você precisa, né? Ser forte, né? Vai exigir os andaimes, tudo aquilo, né? Aqui os andaimes lá eram pedras, né? Na época de Jesus, ou era o deserto, ou eram as rochas que eram edificadas umas sobre as outras. E a gente pensa assim, fortaleza, que Deus nos dê fortaleza, né? Para construir a nossa casa sobre a rocha e melhorar o nosso modo de pensar, melhorar a nossa casa pensamento, né? Então Deus, e aí nós vamos estudando, vamos nos inteirando ainda e passamos a entender que ainda que a fortaleza, que nos falte fortaleza, o que nós temos que pensar? Não é porque nós somos espíritas, porque nós somos religiosos, porque nós conhecemos a doutrina, que as preocupações, as dores, não vão, nós vamos ter que enfrentar, né? As dores não vão, né? Nós vamos ter que enfrentar tudo isso porque nós somos humanos. Nós estamos num planeta de prova e expiação. E ainda por cima estamos caminhando para um planeta de regeneração, né? E aí então as adversidades, nessa fortaleza que nós temos que ter, as adversidades que nos acometem, uma doença, né? Quantos de nós já passamos, né? Uma doença, uma perda, é uma adversidade. E porque eu conheço Deus, porque eu amo Deus, eu não vou sofrer, né? E até através daquelas pessoas que nós amamos muito, né? E que demonstram todo o seu amor, um dia esse amor vai ser testado ou não. Já tivemos isso? Já passaram por vocês? A gente não fala assim, nossa, eu gosto tanto de fulano, até um familiar é mais próximo, né? Quem não tem com um familiar, né, uma rixa e aquela falta de que aconteceu naquele momento e a gente teve que testar, teve que ser testado pelo nosso amor. O amor verdadeiro, não esse amor de beijinho, abraço, apaixonado, o amor verdadeiro, o amor universal. Aquele amor que Jesus nos ensina e que é tão difícil da gente praticar, né? Então, amar a Deus não tira de nós a tarefa de suportarmos as nossas provas e avançar no nosso caminho. A verdadeira felicidade precisa do reino de Deus em nossos corações. Reino de Deus. O que vocês acham que seria o reino de Deus em nossos corações? Quando Jesus fala, né? O meu reino não é desse mundo, daqui eu não sou, mas o reino de Deus está em vossos corações. O reino de Deus é o quê? O evangelho, os ensinamentos de Jesus, a boa nova. Então, quando a gente fala, o reino de Deus está dentro de mim, né? Alguns, a gente quando era um iniciante da doutrina, falava, nossa, mas esse reino é tão grande, como é que vai caber dentro de mim, né? Mas ele está alojado na nossa casa, consciência. Então, e que a gente leva na consciência os ensinamentos de Jesus, que são as maiores verdades, as leis morais. Elas estão na nossa consciência.
Fiquem certo disso. Nós, às vezes, esquecemos, mas vamos aprender, né? E, às vezes, nesse atropelamento, né, do tempo acelerado, nós percebemos esse reino de Deus nas leis morais, como eu acabei de falar, e também esse homem prudente, ele exercita a temperança. A temperança, ela vem junto com a moderação, com o equilíbrio, né? Então, às vezes, no julgar, não, eu não faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim, aquela síndrome de Gabriela, né? Mas ele exercita a temperança, a moderação, o equilíbrio. E a moderação, o que seria a moderação? Devo ou não devo brigar com o Adriano? Posso ou não posso gritar com fulano? A gente não faz isso? Eu posso brigar com ele. Mas me convém, né? Tudo eu posso, mas às vezes não nos convém. Então, a temperança gera a moderação e a moderação é a conexão com a nossa intuição. Vocês já perceberam? Ah, puxa vida, hoje eu vou fazer tal coisa. Não, mas pensando bem, né? Se eu já refleti, se eu já fiz as minhas preces, as minhas orações, eu vou perceber, eu vou ligar aquele botãozinho, né, que está aqui dentro da minha intuição, eu vou me abrir para o alto. Então, às vezes a pessoa vai, e Deus está falando, não vai por ali, vai por aqui, não faz isso. E a gente nunca nem aí, porque não aquietou, não usou da moderação, não usou do equilíbrio. E aí, quantas mortes acontecem nestes momentos que nós estamos vendo aí, né? O desequilíbrio mental é muito grande nessa faixa, né, da nossa geração, né? É um desequilíbrio muito grande. E então, para termos moderação, é uma conversa, né? Vocês já se conversaram? Olha, fulano, olha, você já orou, você está chateado com tal pessoa, mas pensa em Jesus, o que ele faria, né, no seu lugar? Pensa em Jesus nesse momento, e aí você vai lá novamente, né, a moderação. Então, é uma das virtudes que esse homem prudente tem para exercitar esse exercício da prudência e gerar temperança. E aí podemos ter uma vida interessante. Vocês já pensaram? Ter uma vida interessante, uma vida leve, uma vida que você não acorda brigando, uma vida que você não acorda chorando, né? Porque a gente fala chorando porque você pode chorar com a falta de alguém que você não entende que já está, que já partiu. Você pode chorar, não se conformar com aquela partida, né? E se você usar de toda essa prudência, vai ter uma vida mais interessante, uma vida melhor. E aí Jesus segue com a parábola, né, do homem insensato. E ele construiu a casa sob a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, os ventos sopraram e aquela casa caiu. Aquela casa ruiu. E a sua ruína foi grande. Eu já li várias vezes, né? Mas então você vê o que é uma casa, a casa pensamento, né? A consciência, quando a gente desaba diante de algo muito ruim, ou que nos fizeram, ou que nós fizemos. Já imaginaram? Rui tudo. Então, isso tem a ver muito com a nossa moral. A casa consciência, ela aloja as leis divinas, né? E as leis divinas vão tocar na lei moral, né?
no ato da moralidade. E ele alerta sobre os perigos do desmoronamento moral. Vocês já pensaram uma pessoa também com dívidas, né? As pessoas do alto escalão com dívidas não estão nem aí, mas tem pessoas que se suicidam com uma dívida, não tem? Nós já vimos casos disso. Então, nós negligenciamos as nossas escolhas. Por quê? Nós não usamos daquele cuidado, daquele carinho, do olhar no outro, do perceber, né? Então, e aí nós fomos desrespeitando os laços de família. Nós ficamos tão ausentes, né, que desrespeitamos os nossos laços de família, os nossos relacionamentos no ambiente de trabalho e na sociedade. E isso aqui está muito bem esclarecido no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, é muito lindo esse capítulo, vale a pena ler 3, 4, 5 vezes. Sede perfeitos, é muito lindo esse capítulo. E o verdadeiro homem de bem, o que Jesus, na sua parábola, quis dizer com o que o verdadeiro homem de bem, né? E assim, as tempestades citadas na parábola se referem ao homem insensato, nos ensinam a navegar, né? Nos ensinam a navegar, porque mar calmo não treina marinheiro, não é verdade? Se o marinheiro entra no mar e fica lá remando, não tem nada, então nós temos que passar pela tempestade para a gente aprender a se defender. E como que nós nos defendemos de uma tempestade espiritual, aquilo que nos ataca, né? E tudo isso faz com que nós melhoremos a qualidade dos nossos pensamentos e a solidez da nossa casa. A nossa casa espiritual, a nossa consciência. E aí nada nos abala. Se a nossa casa espiritual está bem edificada com os ensinamentos de Jesus, não há mal que adentre nessa casa. Ela não cai, né? E somos capazes de vencer as lutas internas e enfrentarmos com sabedoria e prudência. Mas nós temos que alicerçar nossas edificações sobre bases sólidas de paciência e perdão. Paciência, né? E perdão. Uma das duas coisas mais difíceis para o ser humano, porque o ser humano agora, né, principalmente nesta era, ele anda agitado, acelerado. E paciência. O Chico já falava através da Virgem Maria, né, que ele tinha aquele ditadozinho na cama: tudo passa. E paciência vem de passa. Passa, paciência, né? Então, tudo passa. Não tem jeito, vai passar. Hoje a gente vai chorar, vai gritar, vai espernear, mas vai passar de alguma forma. Mas, para que isso passe, nós temos que acionar o mecanismo da vontade, que nem Leon Denis ele nos fala naquele livro do Destino e da Dor. Tem mais Destino do Sofrer e da Dor, de Leon Denis. Então, o livro do Destino e da Dor, do Sofrimento e da Dor, que comanda toda a nossa ação mental. Porque se você ficar sentadinha aí, esperando, não é verdade, algo acontecer, a nossa vontade não se expressa, não é verdade? Então nós temos que acionar esse mecanismo. Não, eu quero sair dessa, eu quero melhorar, eu quero estudar. Então nós temos que acionar a vontade, porque é ela que faz com que possamos persistir no empreendimento da nossa transformação íntima. Empreendimento, vocês viram? É como se fosse empreender esses edifícios grandes, não é? É um empreendimento, uma empresa. Nós somos uma empresa. Nós temos que acionar tudo aquilo que nós temos e investir, né? E aí nós não investimos
quando fizemos lá os objetivos para o ano, para este ano, nós nos investimos o quê? No lado material, mas também pedimos assim, não, esse ano eu vou investir na minha saúde, eu já marquei na academia. Quem já foi para a academia esse ano? E tu? Então tá. Então, cadê? Eu também não fui. Então, gente, a gente fala, o que a gente fala é o que a gente tem que aprender, não é verdade? E a gente fala assim, não, eu não fui, mas eu estou fazendo uma outra coisa de bom para mim, entendeu? Mas eu fiz aquele objetivo. Então, mas eu preciso da vontade para mudar essa transição planetária. Nós temos aqui, vamos supor, 20 pessoas, né? Se nós nos propusermos a fazer esse trabalho com a nossa consciência, 10 pessoas à nossa volta vão se beneficiar dessa melhora. Se somos 20, teremos 200 pessoas, né? E num tempo de transição planetária, 200 pessoas já conta lá, né? Então, podemos sustentar a harmonia do nosso espírito. Nós temos assim, hoje eu estou em paz, hoje eu estou bem, eu estou me sentindo bem. Mas por quê? Essa casa pensamento, ela está em harmonia. Em harmonia por quê? Porque eu fui prudente, fui forte, tive sabedoria, falta mais uma, e vontade de melhorar. Então, a rocha aqui, ela está colocada como, em sentido figurado, como se fosse o próprio Jesus. Minha casa, a minha consciência está edificada com Jesus, não é verdade? Sobre Jesus. Essa rocha é Jesus. E se eu tiver essa consciência aliado aos ensinamentos do Evangelho, nossa, vai ser muito bom, né? Então, queremos essa mudança, vontade, e a vontade é que nem músculo. Se não exercitar, atrofia. Não é verdade? Então, a vontade é assim, é cada dia. E agora, é claro, às vezes as pessoas falam assim, você está falando assim, você não teve depressão, você não teve essa doença, né? Tantas doenças que estão aparecendo, mas cada um tem um perfil de missão que está aqui nesse planeta, um perfil para ficar cada vez melhor, não é verdade? E aí a gente convida vocês para alicerçar essas edificações com bases sólidas no amor de Jesus e a certeza que esses ensinamentos estão dentro de nós. Que tudo que nós estamos passando nesse momento, em alguma época de alguma reencarnação, nós pedimos, né? Para resgatar hoje isto aí. Então, quando a gente já tem que pensar como espírita mesmo, que se eu choro, puxa vida, tem uma causa, eu vou me melhorando, não vou? Mas a gente não pensa assim, a gente ainda é humano, ainda, né? Somos humanos aqui, com certeza vamos melhorar. Então, vamos começar do jeito certo, né? O ano do jeito certo, com o Consolador prometido, né? O Evangelho de Jesus, o Espiritismo, não puxando nada para o nosso lado, porque todas as religiões levam, né, ao mesmo ensinamento, mas nós temos a fé e a razão colocada por Kardec, né? Então, encerramos a nossa reflexão com um pequeno gesto de amor. Gostaria que vocês aquietassem um pouquinho novamente e vamos vibrar. Vibrar é amar, vibrar é doar o melhor sentimento
e o melhor pensamento, para que nesse momento as equipes espirituais responsáveis pelo nosso universo, pelo nosso planeta, possam chegar aonde for mais necessário. Dos nossos corações sai amor, sai paz, harmonia, e todos aqui, apesar de virmos desgastados, cansados, nós ainda conseguimos amar, conseguimos sentir esse amor de Jesus em nós. E assim, que essas bênçãos de Deus se espalhem sobre toda a humanidade, que sofre, que chora e que tem fome. Que possa vibrar também, Senhor, nesse momento, por nós mesmos. Que possamos nos melhorar, nos modificar, acreditar que o Evangelho de Jesus pode nos reformar, não é da noite para o dia, mas nós vamos tentar. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos vocês. Obrigada.